bom, meus alunos? Vocês estejam em paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, experimentando dos cuidados e do carinho do mesmo sobre as nossas vidas. Que Deus os sustente mais e mais. Bem, eu fiz esse vídeo e trago aqui para a gente poder falar um pouquinho da nossa aula agora, nesse primeiro momento, pneumatologia, e como a gente vai para o próprio termo, né, a própria palavra, pneuma, né, está associado a espírito, vento, a ideia, por exemplo, pneumonia, né, a pulmão, está associada a pulmão, que vem justamente dessa origem da palavra pneuma, tá ok? Como também pneu, que se enche de ar, tá? Então, pneumatologia é o estudo do espírito ou do vento, né? E aí tá aquele material que eu passei para vocês que vai retratando justamente isso. É a ideia de um poder invisível, né? A ideia do vento. Vento você não vê, você sente, você percebe ele soprando, vamos dizer, né? Você percebe ele mexendo conosco, mas pela sensibilidade, mas você não consegue ver o Espírito Santo. Então a ideia da pneuma está associada a essa ideia também de você não ver, é um poder invisível. Em vários momentos essa palavra, esse vento, né, essa ideia de vento sempre foi associado às vezes até a anjo, a Deus, né, ou a figura de alma. Você vai encontrar essa também, por exemplo, alma vivente, né, quando Deus sopra, né, o ruar de Deus nas narinas daquela primeira criação, né, do homem criado ali, ele se torna ser vivente, né, alma vivente, a ideia de um vento de vida que ele é soprado. Então nesse processo todo é onde a gente começa a estudar agora de forma específica sobre o Espírito Santo, sobre o sopro de Deus em nossas vidas, sobre o sopro de Deus na existência. Tá? Quando a gente vai para o início do texto sagrado, você vai encontrar que pairava-se sobre a terra o Espírito do Senhor, né? E esse termo era muito, muito comum, a ideia do Espírito que traz ordem, do Espírito que promove essa dinâmica da possibilidade da existência. Então esse é um fator marcante que deve ser sempre observado por nós. Pois bem, vamos caminhar um pouquinho, pretendo trazer essas introduções e vou colocar vários vídeos assim para que vocês possam acompanhar o conteúdo da matéria. Pois bem, o Espírito, a terceira pessoa é chamada de Espírito como poder e alento. Então, no poder do Espírito, é na ação do Espírito que nós oramos. Até tem uma síntese de oração que você diz assim, né? A ti, então, oramos a ti, Senhor Criador, Deus Pai, pela mediação do Cristo, o nosso Redentor, e nesse ato de ação poderosa do Espírito Santo que nos compuja, nos leva a fazer essa oração. Então você associa a Santíssima Trindade em todos os momentos da tua oração. Você ora a Deus, Criador, Pai, pela mediação do Cristo, o Verbo encarnado, mas pelo poder do Espírito Santo que nos dá consciência, que faz aquela oração que é inexprimível, né, vamos assim dizer, né, coisas que a gente não sabe orar e o Espírito Santo intercede, melhor dizendo, o Espírito Santo interpreta isso para a ação do nosso, para o entendimento, ou melhor, para a oração chegar ao nosso Criador. Então o Espírito Santo, ele é reconhecido dessa forma, o poder e o alento manifesto pelo termo Espírito Santo, tá ok? Ele é absolutamente santo em sua própria natureza, tá? Ele não conhece também pecado, ele não experimenta essas coisas, ele não se corrompe, tá ok? E a coisa da sua santidade está ligada diretamente à ação do seu ato também criador, tá ok? Então, quando nós olhamos para o Santo Espírito, também devemos entender que ele é parte também, ele é uma das pessoas que também cria todas as coisas e dá vida a todas as coisas. Não há vida onde o Espírito Santo de Deus não habita. Então, o Espírito Santo de Deus habita em todos os lugares, porque é a manifestação da Santíssima Trindade entre nós, tá bom? Então, ele é uma pessoa ou mero poder, né? Como é que você ousaria falar, né, da sua pessoalidade? Ele é uma pessoa, ele é criado, ele é divino, finito ou infinito? Bem, o Espírito Santo é uma pessoa e a gente tem que sempre observar dessa forma. Uma das coisas que eu achei muito interessante no ano passado, naquela conferência que nós tivemos da editora Vida Nova, isso, a editora Vida Nova na Igreja Batista, foi justamente retratar essa ideia da pessoa,
né, de apresentar o Cristo como uma pessoa. Às vezes a gente acaba falando do Evangelho, acaba querendo levar o plano de salvação a alguém e a gente teoriza demais e se esquece que Jesus Cristo não é uma teoria, é uma pessoa. Né? Ele tem características, né? Ele tem a expressão do seu caráter, ele tem a sua pessoalidade. Então a pessoa não crê na teoria que nós apresentamos, ela tem que crer na pessoa do Cristo. E a mesma coisa o Espírito Santo. O Espírito Santo também é uma pessoa, não é uma teoria ou algum tipo de ser alma vivente controlada pelas nossas imposições ou pelas nossas capacidades de entender ou achar alguma coisa. Não, ele é Deus, né? Ele é Senhor, ele é o Deus Trino e ele age em nossos corações conforme seu próprio querer. Então ele é uma pessoa, tá ok? Essa ideia da pessoalidade é importantíssima para que a gente não caia em alguns erros que ocorrem, que são a ideia de qualificar, por exemplo, na Santíssima Trindade, que Deus um momento se revelou como Criador, no outro momento ele se revelou como Redentor e agora nesse momento ele se revela como Espírito. Não, não é nesse aspecto. Tá legal? Nós não podemos ver assim. Não, são três pessoas distintas entre si, porém um só ser. Mas isso nós veremos mais para frente em outros momentos, em outras circunstâncias. Então ele também é o Criador, tá ok? Ele também é divino, ele é infinito em glória, em majestade, em poder, em onisciência, em todos aqueles atributos que nós associamos a todas as outras pessoas, assim também é ao Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus, tá ok? Então nós vamos encontrar termos, por exemplo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e quando Deus fala, por exemplo, meu Espírito, devem ser vistos da mesma forma, por exemplo, no Novo Testamento. Então você vai encontrar em vários momentos no texto sagrado, justamente o Espírito, ou o Espírito de Deus. Quando você vê em Apocalipse, que é, se me falha a memória, é um desdobramento de uma frase encontrada também em Isaías, né, dos 7 espíritos. E às vezes algumas pessoas assim, existem 7 tipos de espírito. Não, aí você precisa entender de forma muito tranquila a questão dos números, né, para os judeus. 7, totalidade ou perfeição, né? Mas a melhor tradução seria, a melhor compreensão seria totalidade. Então quando ele fala esse que tem os 7 espíritos, esse que tem a totalidade do Espírito Santo. Né? A ideia de unidade, né? Ele e o Espírito são um, né? Um ser, um único ser no ato da sua santidade, no ato do seu amor perfeito. Então não são 7 espíritos, mas a totalidade do Espírito. O texto quer enaltecer a presença do Espírito Santo. E é isso que ele vai destacar como grandeza. E aí ele usa esse termo 7, que às vezes eu vejo que alguns irmãos têm dificuldade com esse termo, mas é justamente associando a totalidade, ou perfeição, né? É o Espírito perfeito, o Espírito que está completo ali, né? Então o Espírito que atuou no Antigo Testamento é o mesmo que é revelado e derramado também sobre a igreja no Novo Testamento. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos e lá encontramos o Espírito que unifica, que vivifica, que dá o pontapé inicial, né, vamos assim dizer, para a missão da igreja, é o mesmo Espírito que atuou no Antigo Testamento. E a gente tem sempre que olhar esse texto de Atos na perspectiva do texto que retrata lá a Torre de Babel. Por quê? E aí eu vou fazer esse paralelo, né? Já estamos chegando a 10 minutos de gravação, para não ficar muito longo esse vídeo. O que nós encontramos ali de forma muito marcante? Algo interessante a ser observado. Quando os homens resolvem construir uma torre, a ideia da torre que vai até alto, uma torre que vai até tocar os céus, e ali o texto vai destacar que era a ideia de destacar a grandeza dos homens, ou de enaltecer a ideia de glorificar a humanidade. Então eles querem construir uma torre que vá até o céu. O sentido dessa torre que vai até o céu era para a ideia do homem, por si só, construir um caminho que o leve ao céu, que o leve à grandeza, que o leve à glória, ou à glorificação também. E aí o que acontece o texto? Diz que o Senhor então envia o seu Espírito e leva confusão, eles começam a falar línguas que ninguém entende, e eles não conseguem agora, por comunicação, continuar o seu projeto, porque ninguém entende agora o que um fala para o outro. Agora, em paralelo a esse propósito, nós temos em Atos dos Apóstolos,
né, a descida do Espírito não para confundir, não para trazer idiomas que as pessoas não compreendessem. Pelo contrário, o texto de Atos vai nos mostrar que com a descida do Espírito Santo, ou seja, no dia de Pentecostes, acontece algo marcante. Todos, falando em seus próprios idiomas, eram compreendidos. Então o Espírito Santo de Deus agiu dando unidade. Para quê? Para que agora construíssem sim essa ponte que nos liga ao nosso Criador, esse caminho que nos leva ao céu. Então é maravilhoso olhar para isso. Esse mesmo Espírito Santo que atuou no Antigo Testamento é o mesmo que atua também no Novo Testamento. Então eu acho maravilhoso esse paralelo desse texto, né? Eu acho grandioso essa maravilha de ver quando o homem por si só tenta alcançar o céu, ele não consegue, porque o homem não pode fazer isso. Então Deus depois, em Atos do Apóstolo, mostra, agora eu vou edificar a minha igreja, eu vou edificar essa escada, essa ponte que faz com que o homem alcance o céu, o homem alcance a plenitude junto ao seu Criador, que é por Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo de Deus, que edifica a sua igreja, que edifica aqueles que lhes são chamados para uma nova vida. Então veja que maravilha. E é esse aspecto que nós temos que ter sempre em mente. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que age como Deus Criador, é santo, é o mesmo manifesto no Antigo Testamento, também você tem no Novo, né? Então pesquisem sobre isso, tem bastante conteúdo também que eu coloquei nesses slides para vocês, e depois estarei trazendo novos vídeos com mais, dando uma continuidade na explicação desses atos, tá bom? E sobre tudo isso para todos vocês. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e não deixem de viver uma vida de serviço e gratidão ao Senhor das nossas vidas. Deus abençoe.